e central. E nessa nossa discussão de vale a pena de ficar ou não, e com toda essa problemática que está colocada, surgem aqueles que dizem, é melhor desfiliar, não ficar afiliado em central nenhuma. Isso é possível? Como é que isso se deu na história dos trabalhadores? Qual foi a importância das centrais? O que no Brasil ou no mundo afora a gente pode destacar? Isso foi uma luta e uma conquista das centrais. Sindicato é aquela historinha do monte de varetas que é mais difícil quebrar do que quebrar uma separada. É a coisa básica. Os sindicatos nasceram 150, 160, 170 anos atrás, começaram a nascer. Pouco a pouco, os trabalhadores viram que a força deles era insuficiente frente à burguesia, ao patronato, etc., etc. Nasceu a ideia de criar centrais sindicais. Isso está claro no Manifesto Comunista, já tem o embrião da ideia da necessidade de criar não só sindicatos, de uma categoria, de uma localidade só, mas de criar uma união de os vários sindicatos para lutar conjuntamente contra o capital. Está lá a ideia claríssima de central sindical, está a ideia de necessidade de partidos políticos, está no Manifesto Comunista de Marx, 1848, e depois a ideia de uma Organização Internacional Mundial dos Trabalhadores, aquela frase final, trabalhadores do mundo todo unidos, significa o quê? Criar não só uma central sindical, cada um no seu país, mas uma central sindical mundial, não só um partido em cada país, como um partido mundial, um grande movimento mundial. Quer dizer, a ideia da necessidade da união é central na luta dos trabalhadores. Para mim, central sindical é importante, é necessário, é um passo, um avanço na luta dos trabalhadores. Que reconhecimento? Porque o que parece estar sendo aprovado, e aí tem toda essa discussão ainda em curso, é um reconhecimento, além do financiamento que você explanou bastante, um reconhecimento para participar de fóruns tripartites com o governo, patrões e representar, enfim, qual é a extensão desse reconhecimento e se é esse que a gente quer e se não é, qual seria? E também essa provocação de se vale a pena ainda e por que estar ou não filiado a uma central. Do ponto de vista da discussão desse momento, da regulamentação desse momento, é uma regulamentação limitada a um poder de representação no debate dos fóruns tripartites. Porquanto que é um papel que a Centrais já vem fazendo, já vem realizando. O que se está dando legitimidade ao reconhecimento desse fato, né? Porque até no momento em que elas ganham legalidade, elas podem, vamos dizer assim, os acordos têm outro sentido da institucionalidade política. Não fica só dependendo do fio, do bigode da política naquele... Embora isso não seja fundamental. Eu acho que o problema dessa regulação é que ela não entra enquanto elemento da estrutura orgânica do movimento sindical da forma que está. É mais um elemento naquela pirâmide, né, que é base, federação, confederação, central, sem ela ter uma capacidade de fazer um papel efetivo na articulação das negociações nacionais. Não é substituir o sindicato nas negociações, né? Mas num conjunto de questões nacionais, nós estamos necessitando extremamente de uma ação comum, de uma ação, vamos dizer assim, nacional para algumas. Vamos dar um exemplo. A prática mais comum que tem hoje é a da guerra fiscal, onde você paga 20% do que você paga num lugar a um trabalhador que paga no outro. Tem que existir, desse ponto de vista, um conjunto de questões, de cláusulas nacionais que deem um mínimo vamos dizer assim, nessas cláusulas aqui, essas cláusulas são nacionais. Não adianta você trocar e produzir no CRAC, porque salário é salário nacional, tal cláusula é cláusula nacional.
e o sindicato, meia dúzia de cláusulas básicas que dão ao conjunto dos sindicatos, que os sindicatos legitimem as centrais para esse debate, para essa negociação, para a articulação dessa negociação. E nesse modelo, na questão da regulação que está, isso não está, porque, na verdade, nós não estamos fazendo uma reforma sindical, é apenas incorporando o reconhecimento jurídico das centrais que já existem de fato. Então, Nilcinho, por favor. O apoio sindical, como a gente tem visto defendido, tem sido usado para manter, para sustentar sindicatos independentes de trabalhadores, ou seja, sindicatos sobrevivem sem trabalhadores. Nesse sentido, os sindicatos que seriam extintos são esse tipo de sindicatos, sendo assim, sindicatos que não são úteis aos seus representados. Então, acho ótimo que eles se extingam. Vai criar um problema, vai criar uma perturbação no sistema que os trabalhadores terão que resolver com um sindicato sustentado por eles. Então, fico ainda em dúvida sobre se não seria melhor extinguir já. E também na questão da implementação, eu tenho uma preocupação pessoal constante, como é que eu implemento isso, como é que eu materializo isso, né? Assim, às vezes uma ideia é ótima, mas fazer aquilo é impossível, porque vamos economizar a emissão de carbono, vamos criar uma máquina de teletransporte, a ideia é ótima, mas como é que a gente faz isso? Então, a ideia da extinção da unicidade sindical, eu também concordo, mas fico preocupado com as consequências, como é que a gente ia lidar com isso, como é que se implementa. Então, eu queria saber qual era mais detalhadamente, se havia uma proposta histórica da CUT de como materializava isso, porque, por exemplo, se a extinção da unicidade sindical é interessante, também dá margem a que a base seja disputada por sindicatos insuflados por patrões, né, criados por patrões só para poder criar mais uma celeuma, uma dissensão, uma disputa interna naquela base, só disputando o meu sindicato, é o meu, e acaba perdendo energia para a sua luta. E também se não seria uma proposta sem federações, como é que seria isso? Só sindicato e central, a central viraria sindicato, e aí como é que a central não ia ser um órgão que é tão burocrático, tão grande, que se preocupe só com a sua própria sobrevivência? Como a gente vê aí, né, alguns sindicatos nacionais que se sustentam com aquela contribuição negocial. Para o Ademir, eu queria saber um pouco mais sobre como é que foi o Fórum Nacional do Trabalho, como é que tem sido, se ele ainda existe, assim, organicamente, se ainda acontece algo, já parou, está lá só para inglês ver, se tem algum resultado, se tem algum outro projeto de lei caminhando no Congresso. E também eu sei do projeto de lei de reconhecimento das centrais sindicais. Esse projeto de lei, ele, quer dizer, a gente também tem um discurso, uma intenção, e na hora que escreve é que a gente vê se aquele discurso está materializado ali. Por exemplo, tem um certo sindicato que no seu estatuto passa lá 3/4 do estatuto falando só sobre a eleição, detalhando minimamente a eleição. O resto, ele fala um pouquinho como é que vai ser aquele período irrelevante entre as eleições de 3, 4 anos. Ou seja, o pessoal estava interessado mesmo em ver como que a gente ganha aquele aparelho, não como administra ou toca aquilo. Nessa linha, essa proposta de lei, ela fala mais, pelo que eu vi, que está sendo proposto aí, ela fala mais da distribuição do dinheiro, né? O reconhecimento da central sindical para dar lá 10% do imposto sindical para ela, fala dos critérios de que é uma central sindical, tantos por cento em todas as regiões do país e não sei o quê, e dá poder ao Ministério do Trabalho de fazer critérios para aferir se ele vai reconhecer uma central sindical ou não. Agora, na hora de falar o que essas centrais sindicais fazem, é um artigo e muito rapidamente, não dá nem para saber, bom, mas reconhecimento de participação em fóruns ela já faz isso. Então, não precisa de lei para isso, que já é uma realidade. Então, eram essas minhas questões aí. Obrigado. Obrigada, Nilcinho. Zé Maria. Esse sindicato tem sido, quer queira, quer não, um exemplo de sindicato que trabalha com a contribuição não obrigatória, não compulsória realmente do trabalhador. Eu diria, gente, que
sou plenamente favorável que se haja extinção da contribuição sindical de imediato. Foi bandeira da grande central sindical CUT, na década de 90, mais precisamente de 82 a 1989, fazer a grande campanha condenando todos os sindicatos que praticavam o recebimento da contribuição sindical. É inadmissível que hoje se veja alguns dirigentes sindicais, ex-dirigentes sindicais e alguns maus políticos pregoando a permanência